Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos sobre respiração, cigarros eletrônicos, cigarro, pulmão, corrida. E o bate-papo de hoje vai ser com a doutora Manuela Truitt. Acertei? Sim. Que é médica e pneumologista formada pela USP. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um tema quente, é um tema importante e é um prazer. A gente já tem um episódio sobre isso, mas acho que vale a pena sempre a gente trazer novas pessoas para trocar uma ideia. E obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, Eslen. Eu, como participante do Reservatório de Dopamina, me sinto muito honrada em poder colaborar aí com essa comunidade que você criou, trazer um pouquinho de conhecimento sobre este que é um tema que eu acho que vai ser um dos males aí relacionados à saúde do século XXI. Concordo. Falando em Reservatório de Dopamina, se você tiver interesse em conhecer a nossa comunidade onde eu dou aulas sobre neurociência e comportamento, já tem mais de 130 aulas minhas lá dentro. A gente tem um QR Code aqui no vídeo, pedi pro Matheus botar um QR Code aqui, que você pode escanear esse QR Code e acessar a página para conhecer mais. Além das minhas aulas lá dentro, tem aulas de diversos outros professores com módulos, com cursos de finanças, nutrição, exercício físico, corrida, culinária básica, além das minhas aulas sobre neurociência e comportamento. Basta você escanear esse QR Code ou clicar aqui no link da descrição que você conhece mais do Reservatório de Dopamina também. E desta vez eu não vou esquecer, hein? Eu sempre dou os presentes na metade do episódio porque eu me embalo com o papo aqui. A Army mandou um presente para você. E são duas camisetas, na verdade. Então depois essa mesa ficou meio longa, mas depois eu te dou a sacola. E se você quiser comprar roupas com uma tecnologia que permite você utilizar as roupas tanto para momentos casuais quanto para momentos de treinamento de exercício físico, aquele dia corrido que você está na rotina, numa reunião de negócios, ou atendendo pessoas, ou resolvendo problemas, e depois você já sai direto para a academia, você pode conferir no site da Army. Basta botar aí no Google ArmyBR que você chega lá no site e você pode usar o cupom ESLEN para desconto. E além disso, você mencionou que está se preparando para a Maratona de Berlim. A Probiótica te mandou uma bolsa. E essa bolsa aqui tem desde um lugarzinho para colocar marmita e é térmico. Então se você quiser guardar suas marmitinhas aqui, ó, para quando você ir em episódios de podcast em outras cidades, você pode guardar suas marmitinhas nesse compartimento, que ele é térmico e tudo bonitinho. E se você quiser comprar suplementos, principalmente para a área de endurance com desconto, basta usar o cupom ESLEN também lá no site da Probiótica. Fechou? Então eu vou deixar aqui também e depois eu te dou ele ali. Muito obrigada, pessoal da Army e da Probiótica. Pois bem, o que está acontecendo com o mundo? Recentemente eu estava em Balneário Camboriú, num podcast lá, e do pessoal da produção fuma um cigarro eletrônico. Ele falou que tá fumando um por semana. Custa mais ou menos R$130, segundo ele. É daquela marca que tem um bodezinho na coisa ali. E ele tá fumando um por semana, segundo ele. Ele disse que nunca fumou cigarro mesmo, mas fuma o cigarro eletrônico agora porque o cigarro eletrônico resolveu alguns problemas que o cigarro tinha, digamos assim, né? Não dá cheiro, enfim. Quando eu falei pra ele que não é um bom hábito de ter, e quando eu falo para as outras pessoas também, muitos me dizem assim, mas cara, o problema do cigarro é a combustão de fumar queimando ele, né? E por isso que aumenta o risco de câncer, ou as toxinas, tipo as microfagulhas que tem no cigarro e que prejudicam o pulmão e tal, que são cancerígenos. Como é que tá esse cenário hoje? Eu sei que é uma tecnologia mais nova, relativamente nova, considerando o avanço da ciência, demora um pouco pra gente saber. Mas como é que tá hoje o cenário de cigarros eletrônicos? Como é que tá hoje o entendimento da literatura? Então, Eslen, esse na verdade é um dos grandes problemas relacionados ao cigarro eletrônico. É o fato de que muitas pessoas que nunca foram tabagistas, que nunca usaram cigarro convencional, começaram a usar o cigarro eletrônico. E assim, quando eu digo muitas pessoas, a gente está falando também de adolescentes, crianças e adultos jovens, né?
Inicialmente, as empresas de cigarro eletrônico, elas criaram esse dispositivo com esse argumento de que eles estavam desenvolvendo um produto que não seria deletério à saúde, porque não existe a combustão do cigarro. Então, quando a gente acende ali o fogo, o isqueiro e queima o tabaco, são formadas diversas substâncias oriundas dessa combustão, e muitas delas relacionadas ao câncer, ao desenvolvimento de diversas doenças. Então, eles resolveram criar um dispositivo que aquecesse o tabaco e a substância, o líquido, mas que não gerasse combustão. Então, os cigarros eletrônicos, geralmente, eles chegam numa temperatura aí de 300 a 350 graus Celsius, que não é suficiente para combustão, ele só aquece. E aí, inicialmente, esse era o discurso, né? A gente tá com um produto que não tem combustão, então ele não é deletério à saúde. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. Na verdade, muito pelo contrário, quando você aquece o líquido presente nos cigarros eletrônicos, há a formação de diversas substâncias químicas. A gente já tem aí registradas, né, em estudos que avaliam o vapor desse cigarro eletrônico, mais de 2.000 substâncias. Entre essas substâncias, existem várias que também estão presentes relacionadas ao cigarro, né? Então, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, nitrosaminas, formaldeído, acetaldeído, tudo isso também é formado com o aquecimento do líquido dos cigarros eletrônicos, né? Então, essa questão aí que foi criada ao redor dos cigarros eletrônicos, de que seria uma contenção de danos, a gente vai perceber ao longo do podcast que não é bem assim. A ideia seria meio que criar um mecanismo para a galera continuar meio que satisfazendo o vício, porque é muito difícil tratar em primeira mão, mas sem causar tantos danos como o cigarro causa, é isso? A princípio, quase como se fosse uma porta de saída, sai do cigarro, vem para esse e depois para. E aí tá um dos grandes erros, porque as pessoas, elas falam que elas não são mais tabagistas porque elas deixaram de usar o cigarro convencional e passaram a usar o cigarro eletrônico. Mas o cigarro eletrônico, ele é uma forma de tabagismo. Então, a pessoa, ela não cessa o tabagismo. Ela só transiciona, né? E aí, uma coisa bem interessante, eu gosto muito, assim, de aspectos históricos, né? Quando a gente vai ver a história do cigarro eletrônico, existe registro lá da década de 20, do desenvolvimento de um dispositivo que queria vaporizar ervas e tudo mais. A princípio, não existia tecnologia na época, então isso não foi para frente. Primeira vez que a gente tem registro de uma patente realizada de um dispositivo eletrônico foi na década de 60, foi um americano que chamava Henry Gilbert, se eu não me engano, e o objetivo dele era criar algo que fosse menos deletério que o cigarro convencional, porque veja que lá na década de 60 já se tinha o conhecimento de que fumar estava associado a câncer, a diversas doenças. Só que também, por conta da ausência de tecnologia, esse produto não foi para frente. Primeira vez que ele foi desenvolvido e comercializado mesmo foi em 2003. Foi um farmacêutico chinês que trabalhava para uma empresa que chamava Dragonite. E ele, em entrevistas, ele conta que ele teve duas motivações para o desenvolvimento desse dispositivo. Primeiro, que o pai dele faleceu de câncer de pulmão, e ele conta que mesmo com câncer de pulmão avançado, o pai dele fumou cigarro até o fim da vida, então ele não conseguiu parar de fumar cigarro, mesmo tendo aí uma consequência grave do uso desse produto. E ele mesmo é um tabagista desde 18 anos de idade, então ele queria criar um dispositivo que ajudasse as pessoas a pararem de fumar e que não fosse tão deletério quanto o cigarro convencional. Só que aí um grande spoiler dessa história toda é que hoje ele tem 70 anos e ele é um usuário dual. Então agora ele usa cigarro eletrônico e continua usando cigarro convencional. Esse é um dos grandes problemas desse argumento de que o cigarro eletrônico ele serve como uma forma de cessar tabagismo. Na grande maioria das vezes, isso não acontece, a pessoa só transiciona, então ela para de usar o cigarro convencional, mas ela continua usando o cigarro eletrônico, e a gente não tem estudos suficientes para garantir a segurança disso a longo prazo, e muitas pessoas acabam virando usuários duais. Então, ele para de usar cigarro convencional por um tempo, continua usando cigarro eletrônico, mas acaba voltando a usar o cigarro convencional. Perfeito. Então, a gente vai ver que não é bem assim, sabe? Tanto esse argumento de contenção de danos, quanto o argumento de um tratamento para parar de fumar, a gente vai ver que não é bem assim. E a questão de nível de nicotina dentro do cigarro eletrônico é real? Que ele tem uma quantidade muito maior do que um cigarro normal? Na verdade, sim, Eslen. Assim, e aí uma coisa interessante, até se o pessoal puder colocar a imagem dos tipos de cigarro eletrônico, que tem vários aí, a gente pode entender isso. A outra,
É uma que tem os vários tipos, aquela com fundo verde. Isso. Ao longo aí, desde 2003, foram desenvolvidos diversas gerações de cigarros eletrônicos, né? Então, lá em 2003, o Ron Lick, ele desenvolveu essa primeira geração de cigarros eletrônicos. Eu lembro desse daí, ele mimetizava um cigarro, né? Eu trouxe até aqui para vocês verem, né? Então, depois dá para mostrar. Isso aqui, ó, vou mandar aí para você dar uma olhada. Se isso não for um gatilho pra você. Não. Eu sou um fumante raiz. Se fosse um maço de cigarro que eu sentisse o cheiro... Sim. Então, esse é um cigarro eletrônico de primeira geração. Foi o primeiro que foi desenvolvido no mercado. Quem me deu isso aí é uma antiguidade. Pode. Isso é uma antiguidade. Foi um paciente que me deu esse ano. Ele é um paciente que fuma desde os 15 anos de idade. Lá em 2010, ele comprou esse produto aí nos Estados Unidos, caiu na falsa promessa de que ajudaria ele a parar de fumar. E assim, ele não conseguiu parar de fumar, ele só foi parar de fumar esse ano quando ele procurou realmente a ajuda de um profissional pela primeira vez e fez o tratamento adequado. Então, esses dispositivos, eles tinham o formato de um cigarro e você vai ver que ali tem a bateria, tem a cápsula, essa ponteira verde, né, que é onde tinha o líquido, e aí na pontinha ali do cigarro ele até acendia um LED para simular a brasa do cigarro, né? Então essa foi a primeira geração. Nesse cigarro eletrônico de primeira geração, ele não foi muito para frente, não teve muito sucesso, justamente porque a quantidade de nicotina que ele entregava era muito inferior à de um cigarro. Entendi. Então, as aí o mecanismo de vício não estava envolvido. Não estava sendo suprido, né? E aí eles desenvolveram os de segunda geração, que é esses em formato de caneta. Esses já eram... Os de primeira geração eram descartáveis, então a pessoa chegava uma hora que ela tinha que jogar fora. Esse de segunda geração, ele tinha uma parte que você conseguia trocar, né? Então, você conseguia trocar o líquido que tinha ali dentro. E aí, você podia colocar um cartucho que tivesse nicotina, que tivesse THC e tudo mais. Mas, ainda assim, eles não funcionavam bem, vazavam e tal. E aí, surgiram os de terceira e quarta geração, que são os que a gente mais vê as pessoas usando por aí. Esse rosinha aí, eu acho que é o mais comum, né? Na verdade, esse aí... é um dos tipos mais comuns, mas o que você talvez veja é um de quarta geração mesmo nesse formato. Até eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada. Mas esse de terceira geração são chamados de mods, porque são mods, abreviação de modifiable devices, né? Que eles conseguiam mudar a quantidade de líquido e o que eles colocam lá dentro desse líquido, né? Então, o cigarro eletrônico, ele tem um atomizador, que é uma pecinha, né, que tem uma bobina, que é o que aquece esse líquido. Então, os de terceira geração, as pessoas elas conseguem mudar a potência, a resistência desse atomizador. E tem um tanque onde as pessoas conseguem recarregar o líquido. E nesses de terceira geração, você consegue mexer nesse líquido que você coloca lá dentro. E aí, sim, você consegue colocar muito mais nicotina do que nos cigarros convencionais. E um dos grandes problemas também é que as pessoas elas conseguem colocar o que elas quiserem aí dentro, na verdade. Tem relatos no CDC, lá no site do CDC americano, que as pessoas elas usam esses dispositivos, inclusive, para inalar outras drogas, como, por exemplo, anfetaminas, crack, cocaína, THC, CBD, além do líquido convencional. Né? Exato. E aí, os de quarta geração são os que a gente mais vê por aí, que são os famosos pods, pendrives. Ah, esse aí, Isso. Esse é os que a gente mais vê por aí, são os mais novos. E esse, sim, é um grande problema, porque nesses dispositivos de quarta geração, eles conseguiram desenvolver um tipo diferente de nicotina. Eles viram que quando eles pegavam a nicotina de base livre, que é a nicotina dos cigarros das gerações anteriores, dos cigarros convencionais, e ligavam a um ácido, formavam um sal de nicotina. E aí, esse sal de nicotina, ele é muito mais agradável de inalar. Então, ele não tem a aspereza do cigarro convencional. E aí, isso faz com que as pessoas elas consigam tragar muito mais profundamente, e isso faz com que uma concentração muito maior de nicotina chegue lá no fundo do alvéolo, lá na extremidade distal do pulmão. E aí sim, isso faz com que essa nicotina ela tenha uma maior biodisponibilidade. Então, biodisponibilidade é
a velocidade com a qual uma substância cai na corrente sanguínea. Então, essa é uma nicotina que cai muito mais rapidamente na corrente sanguínea e, consequentemente, atinge o sistema nervoso central de forma muito mais rápida. Então, esses cigarros eletrônicos que as pessoas usam por aí, além de ter quantidades exorbitantes de nicotina, é uma nicotina diferente, é uma nicotina que tem um poder de criar dependência muito maior por conta disso. Eu até trouxe aqui, só que... Enquanto você abre aí, só para entender, então comparando ao cigarro convencional, o pod, ele tem, além de ter mais nicotina, a configuração dessa nicotina e a forma como ela é entregue dentro do nosso pulmão aumenta a velocidade que chega na nossa corrente sanguínea. Portanto, Exato. É uma droga potencialmente muito mais viciante. Exato. É isso? Porque uma das coisas que está relacionada ao vício em uma substância é a velocidade com a qual ela causa os sintomas de prazer, relaxamento. E esses sais de nicotina, eles, para você ter uma noção, depois que uma pessoa fuma um cigarro convencional, demora de 10 a 15 segundos para a nicotina chegar lá no sistema nervoso central, né, na via mesolímbica, liberar lá a dopamina no núcleo accumbens. Quando a gente pensa em cigarros eletrônicos de quarta geração, esse sal de nicotina, ele atinge o sistema nervoso central de 7 a 8 segundos. Então, é de forma muito mais rápida. E aí, a pessoa ela tem essa recompensa de forma muito mais rápida e muito mais fácil, né? Então, isso vai gerando esse reforço positivo, né, relacionado ao vício da nicotina. Então, para você ter uma noção, aí eu trouxe para você dar uma olhada. Esse aqui foi um cigarro de quarta geração, um pod, que um aluno me deu em uma aula, depois que eu dou aula para o 5º período da Universidade Federal do Paraná, e eu dedico uma aula só para falar sobre cigarros eletrônicos, e aí uma aluna me deu, porque ela tinha com ela falou que ela pararia e tudo mais, para eu poder mostrar em aula também, Mandei, sabe? vamos ver. Então, ó, eu vou até mandar na caixa, porque assim, a gente consegue já, inclusive, comparar até mesmo o layout, né, de primeira geração comparado com esses. Você realmente acha que esse dispositivo Nossa, aí... cheirinho de tutti-frutti, cara. Esse dispositivo realmente tá... o alvo desse produto é realmente uma pessoa adulta, tabagista, que quer parar de fumar? Não tem né? como. Isso aqui é sacanagem, né? Isso aí tem sabor de, se eu não me engano, melancia. É isso aí mesmo. Melancia. Tá até na caixa. Melancia, cheirinho de melancia. Dragon fruit, que acho que é pitaia, né? E pera. Então, e, obviamente, isso aqui é R$99, ó. Vaporizador descartável. Esse aqui não dá pra preencher. Não, esse é um que é descartável. E aí, Eslen, se você for ver, esse é um dispositivo que tem 18 ml. E a concentração de nicotina aí é de 5%. Isso significa que a cada ml existem 50 miligramas de nicotina. Então, deixa eu só abrir a calculadora aqui rapidinho pra gente fazer uma conta, ó. Então, são 18 ml e em cada ml tem 50 miligramas de nicotina. Então, são 900 miligramas de nicotina nesse dispositivo. Se a gente for quase comparar de nicotina. Se você pegar cigarro por exemplo, cigarro Marlboro, ele tem cada cigarro 0,8 miligramas de nicotina. Então, se você dividir por 0,8, isso dá 1.125 cigarros. Isso daqui... Ó, Matheus, faz um Reels aí pro Instagram. Isso daqui tem o equivalente em nicotina que mais de 1.000 cigarros. Mais de 1.000 cigarros. E aí, ele diz aí, o fabricante diz que rende cerca de 10.000 puffs. Então, isso significa que a cada 7 tragadas é o equivalente a um cigarro, né? Em termos de nicotina. Mas eu já conversei com pessoas que isso aqui durou uma semana. Mas então, esse é o grande problema. Tem pessoas que usam um dispositivo desse em 3 dias, 4 dias. Ou seja, são equivalente em termos de nicotina a 1.000 cigarros em 3 dias. Exato. E aí, Eslen, isso até, assim, trazendo um pouco da minha prática... Qual que é o grande problema da gente dizer que isso daí serve como tratamento para uma pessoa deixar de fumar cigarro convencional? Eu atendi um paciente semana passada que, por conta própria, transicionou de cigarro convencional para cigarro eletrônico. Quando ele fumava cigarro convencional, ele fumava um maço por dia, 20 cigarros. Então, aí uns 18 miligramas de nicotina por dia. Quando ele transicionou para o cigarro eletrônico, aí a gente fez a conta baseado no modelo que ele usava e quanto tempo durava. Ele passou a usar 90 miligramas de sal de nicotina por dia. Então, assim, é aquilo, né? É o paradoxo do cigarro mais seguro. Então, você está inalando uma coisa que
teoricamente tem menos substâncias tóxicas, mas a quantidade que você passa a inalar disso é muito maior. E aí agora a gente tem um grande problema, porque antes eu precisava tratar uma dependência de 18 miligramas de nicotina por dia. Agora eu tenho que tratar uma dependência de 90 miligramas por exemplo, de nicotina considerando por dia. que uma das estratégias para tratar a dependência de nicotina é adesivos de nicotina ou eventualmente algum medicamento como bupropiona, me parece ser difícil quando você vão ter que fazer novos adesivos de nicotina. Porque antes era para 18 miligramas por dia, agora é para 90. Provavelmente, para você ter meio uma que vão noção, ter que atualizar, né? A dose máxima que a gente pode usar de reposição de nicotina por meio de adesivo são 42 miligramas. Ele fumava um maço por dia, então talvez um adesivo de 21 miligramas já fosse suficiente. Agora a gente não tem nada assim. Claro que quando a gente fala de tratamento, terapia cognitivo-comportamental é o mais importante e ele teve sucesso agora, a gente tô acompanhando de perto, ele conseguiu parar e a gente está tentando manter agora, né, a cessação, mas torna muito mais difícil. Então, por isso que esse argumento de que o cigarro eletrônico ele é uma boa ferramenta para as pessoas pararem de fumar, ele é falho por diversos motivos, e esse é um deles, né? E já existem estudos que pegam pessoas tabagistas de cigarro convencional, dividem em 2 grupos ensaios clínicos randomizados. Metade eles tratam com terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, e a outra metade eles tratam com terapia cognitivo-comportamental e cigarro eletrônico. E aí eles veem que o grupo de cigarro eletrônico tem uma maior taxa de cessação do cigarro convencional. Mas é algo até meio óbvio, né? Você está trocando um cigarro convencional por um outro dispositivo que entrega nicotina da mesma forma. E tem ensaios clínicos que comparam também o cigarro eletrônico com o adesivo de nicotina. Apesar de serem 2 produtos que entregam nicotina, eles entregam de forma diferente. É óbvio que a pessoa que usa o cigarro eletrônico não vai conseguir. Só que quando eles acompanham esses pacientes, esses participantes de estudo, por 1 ano, eles veem que lá, 1 ano depois, essa pessoa ela continua usando cigarro eletrônico. E o adesivo nicotina, você vai colar vários na pele? É diferente o negócio, né? O mecanismo de absorção é totalmente diferente. Esse aqui você fica baforando, o adesivo você vai ficar colando vários. Não, e assim, o adesivo, o que acontece? A pessoa cola o adesivo no braço, essa nicotina ela é absorvida de forma lenta pelo sistema venoso. Então, essa nicotina cai no sistema venoso, que depois de um tempo chega lá no átrio direito, ventrículo direito, vai para o pulmão, depois vai para o coração, e aí sim o coração manda para o cérebro. E são doses lentas, né? Agora o cigarro eletrônico não. Ele porrada. cai diretamente na circulação arterial, então é absorvido pelo pulmão, vai direto pro coração, que espalha pro sistema nervoso central. Então essa recompensa, ela acontece. Teve uma vez que eu li um livro de farmacologia, de psicofarmacologia do Stahl. Se eu não me engano, o nome do autor é Stahl. Não lembro, acho que é esse o nome dele. E ele tinha uma hora lá que ele estava explicando sobre como que funciona a ação da nicotina no sistema nervoso central, porque tem os receptores nicotínicos de acetilcolina. E aí ele tem uma figura lá muito bacana, porque ele mostra que a síntese e degradação de novos receptores nicotínicos é especialmente muito rápida. E é por isso que o cara escala no número de cigarros fumados muito rápido. Então ele precisa durante a primeira semana, 3 cigarros por dia. Na outra ele já tá com 8. E logo ele tá fumando uma carteira. Exato. Por conta dessa rápida assim. Aí eu fico imaginando isso daqui, cara. Que porrada não é nos neurônios, nos receptores de nicotina no cérebro. Exato. A neuroadaptação acontece de forma muito rápida. E justamente, eu não tô inferindo aqui, eu não sei exatamente o mecanismo, mas imagino que o adesivo de nicotina tem essa liberação lenta de propósito. Para fazer com que o craving vá reduzindo aos pouquinhos. Então isso daqui é muito contraintuitivo do ponto de vista neurocientífico usar para reduzir craving de fumante. Exato. E assim, se a gente for pensar, o que causa o vício numa substância? Não é só o efeito farmacocinético da substância em si, é o efeito da substância e o ritual de usá-la. Exatamente. Por isso que uma pessoa ela não vai se tornar dependente do adesivo. E ela pode se tornar dependente. Pode não, né? Com certeza se tornará dependente do cigarro eletrônico, né? Porque essa dependência ela vai muito além da dependência física. Ela tem outras coisas envolvidas, né? Condicionamento de alguns aprendizados, reforço positivo e tudo mais, né? Então, esse é um grande problema aí que a gente enfrenta
atualmente. Aquele outra imagem que eles tinham colocado antes era dos pods desmontados? Isso, Vamos ver que ali. é uma coisa bem interessante, Eslen, porque assim, as pessoas elas costumam querer comparar o cigarro eletrônico com o cigarro convencional numa luta de o que é mais seguro, o que não é, quando na verdade eles são coisas bem diferentes, né? Eu trouxe essa imagem mais para as pessoas verem como que é um cigarro eletrônico desmontado. Olha a quantidade de peças de metal, plástico e tudo mais, né? A maioria desses dispositivos, eles são assim, de baixa qualidade, então o aquecimento desse dispositivo, ele inclusive gera o vazamento de partículas de metal para o aerosol que a pessoa está inalando. Então, vários estudos já identificaram partículas de chumbo, de níquel, de alumínio, de cromo, de estrôncio no vapor de cigarros eletrônicos. E eu acho que ninguém precisa ser muito inteligente para entender o que acontece quando a gente inala chumbo, né? Então, especialmente o pulmão, né? Que é uma parada tão sensível. Exato. Teve uma polêmica esses tempos atrás do copo Stanley, não sei se você viu, que a galera ficou doida porque leu que no copo Stanley tinha chumbo, e aí o pessoal ficou apavorado, né? E aí a Stanley teve até que se pronunciar, falar, não, gente, a gente usa, mas isso é isolado, não tem contato e tal. Aí a galera pira por conta de um chumbo usado no material, né, de forma segura, mas tá lá, com o pendrive na boca, inalando, então assim... E como não é uma parada regulamentada no Brasil, imagino que não deva ter tanta fiscalização nas fábricas disso aqui, né? Não, aqui no Brasil, as fábricas elas são clandestinas, né, porque desde 2009 é proibido a comercialização, armazenamento, transporte, propaganda de cigarro eletrônico, né? Mas mesmo nos lugares onde tem regulamentação, essa fiscalização ela não é adequada, né? A maioria desses dispositivos são fabricados na China, com peças de baixa qualidade. Esse aqui tá tudo em inglês, né? Mas tá aí escrito que foi fabricado na China. A maioria, eles vêm, acho que da China. Então, assim, Shenzhen, mesmo China. em locais onde existe a regulamentação, a gente não tem nada que garanta a segurança, né? Inclusive, quando eles pegam estudos lá dos Estados Unidos, quando eles pegam cigarros eletrônicos que no rótulo está escrito que não há nicotina, não há adição de nicotina, quando eles analisam o líquido, tem nicotina, né? Então, porque tem contaminação, né, durante a fabricação. Então, é isso, né? E aí essa imagem é justamente para mostrar para vocês, né? Pensa, e aí também o líquido ele fica embebido nesses algodões. E aí, assim, tem até uns vídeos na internet da galera abrindo esses cigarros eletrônicos e é uma nojeira que fica dentro. Podre, né? Exato. Então, assim, você tá aquecendo e tá jogando para dentro um vapor que, assim, as pessoas falam vapor, mas na verdade não é um vapor. Vapor, se a gente for ver pela definição, é uma substância no estado gasoso, mas o que o cigarro eletrônico gera, ele é um aerosol. Então, é a mistura de gás, mistura de vapor e de partículas, né? Então, chamar de vapor já dá uma sensação mais gostosa. Então... Aerosol já fica meio... Exato, né? Então, cheio de substâncias tóxicas, né? E aí, isso vai desde substâncias químicas a metais pesados, né? Aqui no Brasil, a gente tem dados de se isso está aumentando o consumo de fato ou é uma percepção nossa... Olha, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem dados do Covitel e do Vigitel, que é um projeto de uma universidade aqui do Sul, que eles fazem contato telefônico. Então, os dados de 2023 mostram que não, comparando com 2019, por exemplo, que não parece estar havendo um aumento do uso. Mas, assim, esse é um tipo de pesquisa que já tem certo viés, porque por mais que seja uma amostra que represente a população brasileira, a gente está contando com o fato de que a pessoa atende o telefone e responde uma pesquisa que demora 10 minutos, sabe? A percepção que eu tenho, não só na minha vida social, mas assim, no âmbito acadêmico, é de que esse uso está explodindo, na verdade. E esse é um grande problema, uma das grandes preocupações do cigarro eletrônico, a explosão de uso entre jovens, entre pessoas que nunca usaram cigarro convencional. Para você ter uma ideia, Eslen, eu participei de um projeto de uma aluna minha, que eles vão nas escolas públicas para conversar sobre o ingresso em universidade e também sobre o uso de drogas. Então, eles me levaram lá para conversar com os alunos de ensino médio, de uma escola pública lá da cidade onde eu moro, sobre cigarro eletrônico. Então, eu conversei com 300 alunos de ensino médio, tinha gente de 13 até 17 anos. E aí, quando eu pedi para levantar a mão quem já tinha usado cigarro eletrônico alguma vez na vida, 80% dos jovens lá levantaram a mão. E quando eu perguntei, tá, agora levanta a mão quem já viu algum amigo usando, 100% levantou a mão.
Conversando com amigos pediatras, eu tenho uma amiga que é pneumopediatra, ela diz que ela aborda diretamente com pais e diretamente as crianças que ela atende no consultório. Então, crianças de 7, 8 anos, que relatam que veem colegas, amiguinhos, usando cigarro eletrônico na escola. Então, essa percepção, na verdade, é de que a gente tem visto cada vez mais pessoas usando cigarro eletrônico. E aí a gente pode até, talvez, aproveitar aí para conversar, para as pessoas poderem se identificar e entenderem sinais que indicam que elas estão dependentes do cigarro eletrônico. Acho que é uma coisa muito importante, porque isso é uma coisa que eu percebo no consultório também. As pessoas... O que você diria para a pessoa monitorar assim primeiro? Olha, eu acho que assim, alguns sinais evidentes. Se depois que você acorda, uma das primeiras coisas que você faz é pegar o cigarro eletrônico e vaporizar, isso é um sinal de dependência, porque a pessoa ficou a noite inteira sem usar, então a gente consegue medir o grau de abstinência pelo tempo que demora para ela usar desde que ela acorda. Então, se uma das primeiras coisas que você faz é colocar o cigarro eletrônico na boca e vaporizar, isso é um sinal de dependência. Se você deixa de ir em lugares que é proibido o uso de cigarro eletrônico por conta disso, né, por não poder usar. Então, deixa de ir no cinema, deixa de ir na igreja, deixa de ir no shopping, porque sabe que lá não vai poder usar o cigarro eletrônico, isso é um sinal de dependência. Se você sente um desejo intenso de usar cigarro eletrônico pouco tempo depois de já ter usado o cigarro eletrônico, também é um sinal. Se você usa o cigarro eletrônico para relaxar, para se concentrar melhor, isso também é um sinal de dependência. Se você já brigou com algum familiar ou com um amigo porque ele encheu o seu saco de que você está usando e não era para usar, isso também é considerado um sinal de dependência, né? Se você não consegue aproveitar uma festa direito sem usar cigarro eletrônico, então tá num churrasco, tá numa festa e se por algum motivo não tem cigarro eletrônico, essa festa não é tão legal. E se você começou a notar que aquele cigarro eletrônico que durava às vezes 2, 3 semanas, agora está durando uma semana. Então, esse é um sinal importante, né? Isso é um sinal importante, né? Sinal importante. E você... A gente fez um episódio aqui com o Silvio Póvoa e a gente trocou uma ideia sobre longevidade e principalmente ele gosta bastante de abordar a parte do VO2, né? Que o aumento de VO2 está relacionado com o aumento de longevidade, com mais qualidade de vida e menos mortalidade por todas as causas. Uma das coisas que, obviamente, a gente sabe que reduz VO2 é tabagismo, né? A gente tem algum dado sobre cigarro eletrônico e VO2? A lógica é a mesma que o cigarro convencional? Olha, Wesley, eu fiz uma revisão bem boa recente sobre o que tem saído sobre cigarro eletrônico. Não existe não lembro de ter lido nenhum estudo que mediu o VO2 nos usuários de cigarro eletrônico, mas existem estudos medindo outros parâmetros que a gente sabe que impacta no VO2, né? Então, por exemplo, a função pulmonar. Existe um exame que a gente na pneumologia usa muito, que é a espirometria. Então, é um exame que ele consegue medir o volume de ar que você consegue exalar partindo de uma inspiração máxima e a velocidade com a qual esse ar sai do seu pulmão. É o que eu fiz na esteira? Tipo aquele que eu corro na esteira, assim, para ver meu VO2? Não, é parecido, mas... Aquele se chama ergoespirometria. Isso. Porque também avalia... de certa forma, volumes e fluxos, mas a espirometria ela é um exame específico para avaliar a parte pulmonar. E aí, um pulmão saudável, por exemplo, ele tem que conseguir mobilizar grande quantidade de ar e de forma rápida, né? Porque não é um pulmão obstruído. E quando a gente pega estudos que avaliam os usuários de cigarros eletrônicos, eles veem uma alteração em parâmetros da função pulmonar. Então, a pessoa consegue exalar, inspirar menos ar e de forma menos veloz, né? Então, isso é uma coisa que pode impactar no VO2. A gente sabe, já tem muito bem estabelecido que cigarro eletrônico também altera a função cardiovascular, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Quando a gente fala em aumento de frequência cardíaca, isso atrapalha também o desempenho físico, né? Porque o coração ele precisa ter tempo para encher de sangue, então a diástole é algo muito importante. Então, a partir do momento que um coração fica batendo mais rápido, ele tem menos tempo de encher de sangue, e aí o volume sistólico, ou seja, o volume que esse coração manda para frente, ele é menor. Isso com certeza impacta no VO2. Também altera a pressão arterial e tudo mais. A gente já tem, assim, bem estabelecido que, inclusive, e aí uma das grandes culpadas é a nicotina. A nicotina, ela altera, inclusive, a função mitocondrial, o metabolismo energético da
mitocôndria. Então, assim, não lembro de nenhum estudo que tenha medido diretamente um VO2, mas diversas outras coisas que também impactam nesse VO2. E a pessoa que, por exemplo, agora está assistindo aqui, fuma cigarro eletrônico... Porque imagino que a thumb aqui que a gente vai colocar vai espantar muita gente que fuma cigarro e vai falar, nem vou ver isso daí, que tô tranquilo aqui. Muita gente que deve estar assistindo e que fuma cigarro eletrônico ou é tabagista, talvez esteja naquelas fases pré-contemplativas e contemplativas de largar um vício e, portanto, teve a motivação de vir aqui e se expor a uma questão que é desagradável para ele, é uma informação desagradável para quem está submetido a essa situação. Essa pessoa que está aqui assistindo, que usa cigarro eletrônico, ela... Digamos que se entrar num processo de cessar o uso, ou mesmo um tabagista, que o cigarro convencional, é possível melhorar o VO2 dessa pessoa por meio de exercício físico, engajando mesmo a pessoa já estando sobre uso? Com certeza. Mas isso tem algumas variáveis que vão influenciar isso. Então, tempo de uso é algo importante. E aí, assim, uma coisa legal que você falou, né? Então, pessoas que estão usando, mas ainda estão nessa fase pré-contemplativa. Essa é uma fase que motivação é algo muito importante. Então, eu gosto muito, mesmo a pessoa me procurou no consultório por um motivo aleatório. Eu sempre abordo na minha anamnese a questão de tabagismo. Se eu identifico, eu começo a motivar essa pessoa. E uma das coisas que eu falo é justamente, tem uma frase acho que é do Henry Ford, que ele fala que é muito mais fácil você consertar o telhado num dia que tá sol. Você deixa para consertar num dia que tá chovendo, é muito mais difícil. Então, é aquilo. Quanto antes essa pessoa parar, menos efeitos deletérios ela vai ter. Porque a relação do tabagismo com doenças tem muito isso da carga cumulativa, né? Tem estudos até que mostram que uma pessoa que para de fumar antes dos 40 anos, ela tem menor exposição a diversos riscos relacionados à mortalidade do tabagista. Então, com certeza, se ela não fumou já tempo suficiente para ter danos irreversíveis, e pode acontecer, principalmente quando a gente pensa no pulmão, existem danos que são irreversíveis, ela consegue voltar a ter parâmetros bons que vão influenciar na longevidade, no risco de outras doenças, né? O que rola no pulmão, por exemplo, quando a pessoa fuma... Tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro convencional, a gente tem várias coisas que eles podem causar no pulmão. Primeiro, a gente tem muito bem estabelecida a citotoxicidade, ou seja, tanto o vapor do cigarro eletrônico, o aerosol do cigarro eletrônico, quanto a fumaça do cigarro convencional, lesa as células pulmonares. E quando a gente fala de células pulmonares, é desde as células ciliadas no trato respiratório superior, que são responsáveis por jogar para fora partículas que grudam, vírus e bactérias, até pneumócitos, que são as células mais distais do pulmão, que fazem parte aí do processo de troca gasosa. Lesão de macrófagos, que são como se fossem os soldados da linha de frente de defesa do pulmão. Então, a gente tem citotoxicidade. A gente tem muito bem estabelecido inflamação. Então, inflamação do pulmão e lesão de célula é a base fisiopatológica de diversas doenças, como, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso enfisema, fibrose pulmonar e também câncer. A gente ainda não tem muito bem estabelecida essa relação, por exemplo, do cigarro eletrônico com câncer, mas a gente já tem estudos in vitro e em animais mostrando que a exposição ao vapor do cigarro eletrônico causa alterações no DNA das células. Então, quebra de DNA, alteração de regeneração celular, que também é a base fisiopatológica do câncer. E quando a gente fala de doenças pulmonares relacionadas à exposição inalada, muitas vezes a latência é muito grande, então demora às vezes 10, 15, 20 anos para a pessoa desenvolver a doença relacionada com uma exposição inalada que ela teve lá no passado. Perfeito. Então, não existe ninguém no mundo que tenha usado cigarro eletrônico durante 20 anos ainda. Pois é difícil a gente saber, né, o médio e longo prazo, como que isso vai funcionar. Exato. E aí uma coisa que eu gosto de falar é aquela... um princípio de disparidade de arrependimentos. Até o Igor, que eu sei que você já trouxe várias vezes no podcast, falou sobre isso no Instagram dele, né? A partir do momento que a gente não tem certeza absoluta, né? Sei que estou sendo redundante, mas do que essa exposição vai causar daqui 20 anos, é muito melhor a gente não se expor para não se arrepender se no final das contas isso concluir o que a gente provavelmente acha que aumento de várias doenças, principalmente né? porque tem plausibilidade biológica esse argumento, não é um negócio tirado do nada, né?
Para você ter uma noção, do cigarro convencional, a gente rastreia câncer de pulmão nessas pessoas, mesmo naquelas que pararam de fumar até 15 anos. Então, a pessoa parou de fumar há 10 anos. Ela ainda tem indicação de rastreio de câncer de pulmão. Provavelmente porque existia todo esse problema de citotoxicidade, aumenta a probabilidade de uma célula se duplicar errado, enfim. Exato. E toda essa questão. Então, no pulmão, citotoxicidade, inflamação, alteração de DNA. E aí, isso traz consequências desde aumento de infecções respiratórias. Então, eu canso de receber no consultório jovens de 30, 32 anos que falam, eu não aguento mais ter gripe, tô tendo um resfriado atrás do outro. E quando vai ver, o usuário de cigarro eletrônico. Olha só, cara. Então, assim, não tem como. Você tá jogando um aerosol tóxico para dentro do seu pulmão que desnuda as suas células, tira todos aqueles cílios que são responsáveis por jogar para fora os vírus, as bactérias. Mais vulnerável. Totalmente. Você está mexendo com todo o exército de células que estão lá para defender o seu pulmão e o seu corpo de infecções. E você não quer ficar gripado? Desculpa, mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é parar de usar cigarro eletrônico. Né? Então, desde aumento de resfriados e tudo mais, até desenvolvimento de doenças mais graves. A gente tem uma doença que é própria do cigarro eletrônico, que é a EVALI. Foi inicialmente descrita nos Estados Unidos, lá em 2018. Teve uma corte lá de cerca de 3 mil jovens. Foi aquela galera que começou a adoecer. Exato. E aí, naquela época, foi associado ao uso de THC no cigarro eletrônico de terceira geração. Mas, assim, a gente sabe hoje em dia que não está relacionado só ao THC. Eu já vi vários casos de EVALI, internados em UTI, só de pessoas que usavam... o que é a EVALI. Então, EVALI, o termo EVALI é a abreviação, né, em inglês, de doença pulmonar relacionada ao uso de vaping ou produtos de cigarro eletrônico. É uma doença que é causada basicamente por conta de uma inflamação causada pela exposição das substâncias tóxicas do cigarro eletrônico. Essa inflamação acomete principalmente o pulmão, então a pessoa ela desenvolve como se fosse uma inflamação aguda do tecido pulmonar, mas a pessoa também pode ter sintomas gastrointestinais, então náusea, diarreia, sintomas constitucionais, febre e tudo mais. E aí, essa pessoa ela evolui para insuficiência respiratória. O pulmão está inflamado, ele não consegue fazer a função básica dele, que é a de troca gasosa, e a pessoa evolui para insuficiência respiratória. Então, lá em 2019, a gente teve aí, acho que 70 casos de óbito, e acho que essa corte foi assim, 3 meses de registro, mas a gente tem cada vez mais registros da EVALI relacionados tanto a produtos com THC quanto produtos não relacionados a THC. Então, existem pessoas morrendo por conta do uso do cigarro eletrônico. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, principalmente quando a gente vai discutir a regulamentação ou não de cigarros eletrônicos, né? Que foi o que a Anvisa fez recentemente. Perfeito. Mas quando a gente pensa, Eslen, sobre os malefícios do uso de cigarro eletrônico, a gente pensa muito em doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, né? No episódio, o Silvio falou bastante sobre a relação de hormônios anabolizantes com infarto em jovens. Eu acho que uma coisa que todos os médicos e estudantes de medicina que estiverem ouvindo o podcast têm que incluir na anamnese, quando vocês estiverem diante de um paciente jovem infartado, se usa cigarro eletrônico também. Então, tem que perguntar se usa hormônio, mas também tem que perguntar se usa cigarro eletrônico, porque a gente já tem isso muito bem estabelecido. Cigarro eletrônico, teve até uma revisão sistemática com meta-análise publicada recentemente, que foi publicada numa revista boa, teve uma boa metodologia científica. Eles pegaram 107 estudos, que eram estudos cross-sectional, né, transversais, mas que avaliaram o odds ratio, a razão de chance de certas doenças e certos desfechos com o fato de ser cigarro eletrônico, cigarro convencional ou uso dual. E eles viram que o risco, a chance de você infartar usando o cigarro eletrônico é semelhante a de usando o cigarro convencional. Caramba. Então, isso é uma informação bem relevante, né? Então, não é só a questão de doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, mas até coisas menores, por exemplo, sono. A gente, né, você, mais do que ninguém, fala muito sobre a importância do sono. E o que eu vejo hoje em dia são jovens usando cigarro eletrônico e começando a ter repercussões importantes no sono, né? Então, quem usa cigarro eletrônico,
principalmente por conta da presença de nicotina, tem uma dificuldade tanto de iniciar o sono, então a pessoa ela não consegue dormir porque ela tá com aquele efeito estimulante da nicotina. Aí, taquicardia, tudo mais. Mas também dificuldade de manutenção do sono. A pessoa ela acorda no meio da noite, muitas vezes por conta de abstinência. Tenho pacientes que dormem, inclusive, com cigarro eletrônico na cabeceira. Eu atendi vários assim já. Porque a pessoa acorda de abstinência, ela usa o cigarro eletrônico. E aí é uma bola de neve, porque daí ela começa a ter repercussões nas atividades diárias por conta dessa alteração de sono. E aí ela recorre a comportamentos compensatórios, então aumenta o consumo de produtos de cafeína, que muitas vezes é um reforço positivo aí relacionado à nicotina também. E às vezes usam até mais o próprio vape para se manterem acordados e tudo mais. Então isso vira uma bola de neve, né? A gente já tem também associação relacionada à infertilidade, à disfunção sexual, então impotência sexual. É que um caminhão muito grande de nicotina, e considerando que o sistema colinérgico é um dos mais difundidos no cérebro em termos de vias, provavelmente vai mexer num monte de coisa. Exato. A gente nem sabe ainda, talvez 50%, 20% do que realmente gera impacto, porque é um caminhão muito grande de nicotina. E aí... E o nosso cérebro tem muito receptor nicotínico na via da acetilcolina, então realmente você tá mexendo numa via enorme, né? E não só o cérebro. A gente tem receptores nicotínicos acetilcolinérgicos espalhados em gânglios periféricos, no músculo. Então, quem fala que a nicotina em si não é um problema, não. A nicotina em si, ela gera alterações em diversos órgãos, principalmente né? Esse enorme caminhão de nicotina, né? Exato. Então as pessoas falam, mas eu parei de fumar cigarro convencional, agora eu tô no cigarro eletrônico, então tá tudo bem, porque agora eu não tô mais não tô mais inalando aqueles produtos derivados da combustão e tudo mais. E, assim, no final das contas, você continua doente. Então, dependência química de nicotina é uma doença, tem CID, tá descrito lá no DSM-5. Então, a gente tem que combater essa falsa ideia de contenção de danos, né? Porque, na verdade, você tá trocando uma doença por outra. E assim, não é... Eu sou uma pessoa assim que lido muito com tabagistas de cigarro convencional, cigarro eletrônico, e o meu consultório ele é um ambiente totalmente livre de julgamentos. Se você usou o cigarro eletrônico para parar de usar cigarro convencional, parabéns, você conseguiu parar de usar cigarro convencional, agora você precisa parar de usar cigarro eletrônico, porque ele é tão prejudicial quanto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero que você seja muito sincera, tá? Não vale falar o inverso para me deixar feliz. Eu fumei durante 3 anos. Eu fumava... Comecei com Marlboro... Na verdade foi o seguinte. Eu comecei com Free Azul. Vou te falar os nomes que você imagina que você conhece esses cigarros, né? Por trabalhar com galera... Nem sei se existe, mas esse cigarro existe ainda? Sim, Free Azul. Free Azul, Ó, não quero patrocínio, hein? Normalmente eu falo as marcas aqui e peço patrocínio. Dessa vez não é preciso. Eu fumava Free Azul, que é bem fraquinho. Depois eu comecei a fumar o Marlboro... Como é que era o nome? Eu comecei a fumar... Na verdade, eu comecei Free Azul, depois eu fui pro Shelton Longo. Cigarro de jogador de bocha. Vocês nem sabem o que é bocha, né? Jogo de bocha, vocês sabem? Lá no interior do Paraná, tem jogo de bocha, beleza. O pessoal às vezes, não pode ser que não sabe o que é jogar bocha. Cigarro de jogador de bocha, Shelton Longo. Eu lembro que era uma carteira... Até hoje eu lembro, era meio caramela a cor da carteira. Depois eu fui pro Marlboro Light. Aí depois eu fui pro Marlboro Vermelho. E aí o Marlboro Vermelho ficou muito caro na época. E aí eu fui pro Derby Vermelho. E eu lembro que quando eu tava fumando Derby Vermelho, às vezes acabava o Derby Vermelho, eu fumava um Free Azul, parecia que o cigarro tava apagado. Tipo, não vinha aquela bola de sensação boa, sabe? Parecia que tava apagado o cigarro, eu tinha que fumar um atrás do outro, um no toco do outro. Eu fumei durante 2 anos. Eu tive uma época bronquite pulmonar aguda, pelo menos foi o diagnóstico que o médico me deu lá. Eu tossia sangue, de tanto que eu fumava. E realmente, lembrando agora, eu ficava gripado toda hora, tosse toda hora e toda hora mal, assim, meio febril, qualquer coisa ficava mal. Aí, enfim, tudo que você é do RD, você sabe já a minha história, né? Daí eu comecei a correr, usei a corrida pra... De novo, se você quer eventualmente aprender mais sobre neurociência e comportamento, assina aqui o RD, o QR Code tá aqui. Na aula 1, inclusive, eu conto como que eu parei de fumar. Aí eu usei a corrida pra parar de fumar, tudo aquilo. E volta e meia a galera me pergunta. Esses dias eu fiz um triatlon em Caiobá e eu corri 5 km pra, no final, nadei 750 metros, pedalei 20 km e corri 5 km pra 20 minutos ou 19,50, alguma coisa assim.
E o pessoal sempre me pergunta, e eu também me pergunto, e você já sabe o que eu vou perguntar, né? Se eu não tivesse fumado esses 3 anos e ferrado meu pulmão ali, ou pelo menos parcialmente ferrado meu pulmão, será que com a mesma quantidade de esforço, digamos que se fosse possível desenhar um cenário onde a gente tem um Wesley, um ensaio clínico randomizado, onde tem um Wesley e um clone dele, e esse clone dele fumou esses 3 anos e esse clone dele não fumou, e todo o resto, alimentação, peso, treino, volume de treino, zonas, tudo igual, foi igualzinho. Será que esse 5km seria menor ou não? Seria mais rápido ou não? Essa pergunta é bem legal, Wesley. Assim, provavelmente sim. A gente tem várias variáveis, né? Você, felizmente, fumou por pouco tempo, né? Então, você não teve alterações estruturais e funcionais permanentes no pulmão. Mas, provavelmente, você, quando largou e começou a fumar, você estava um degrau abaixo das pessoas da mesma idade e que tinham o mesmo estilo de vida ali que você, né? Tem até um estudo muito interessante. Eles pegaram 3.000 militares da aeronáutica americana. E aí, eles queriam avaliar justamente isso. Então, são 3.000 pessoas que têm ali características homogêneas, né? De idade, problemas de saúde e que tem a mesma exigência de aptidão física, e eles a cada 2 anos fazem o TAF deles lá, que é a velocidade para correr 2 milhas, 2 minutos, o número máximo de abdominais em 2 minutos e número máximo de barras em 2 minutos. Então eles pegaram esses 3.000 militares, fizeram eles fazerem esses exercícios do TAF, e depois eles separaram esses resultados de acordo com a exposição ao tabaco. Então eles separaram exposição prévia ao tabaco. Exposição atual ao tabaco. Então, eles separaram os resultados de quem usava cigarro eletrônico, de quem usava cigarro convencional, de quem usava os dois e de quem não usava nada. Então, assim, obviamente, com diferença estatística, o grupo que não usava nada teve um desempenho melhor. O grupo que foi pior foram os usuários duais. Então, para você ver que quando a gente adiciona cigarro eletrônico ao cigarro convencional, potencializa esse efeito ruim do cigarro. E o interessante é que o desempenho do grupo dos militares que usavam cigarro convencional e do grupo que usava cigarro eletrônico foi semelhante. Então, e foi pior do que quem não usava nada. Então, aquelas pessoas que tinham as mesmas características, as mesmas exigências de aptidão física, provavelmente os mesmos treinamentos, eles têm desempenhos em exercício físico de forma diferente. Isso é uma coisa no consultório, inclusive, bem, assim, curiosa. Eu recebo muitos jovens, às vezes por motivos aleatórios, estão lá com uma infecção e tudo mais, que me procuram. Faz parte da minha anamnese identificar essa questão do tabagismo. Aí, primeiro, quando eu pergunto sobre tabagismo, a maioria deles fala que eles não fumam. Aí, quando eu pergunto, mas e cigarro eletrônico? Não, cigarro eletrônico eu uso. Então, primeira coisa... Hormônio na academia se pergunta, e aí, tá usando alguma coisa? Não. Não, mas e nem texto? Não, texto eu tô usando. E as drogas orais? Também uso. Aí vai indo. Aquela falsa percepção de que cigarro eletrônico não é tabagismo. Gente, vamos para a definição da palavra. Tabagismo, uso de substâncias derivadas do tabaco. A nicotina do cigarro eletrônico, ela é derivada do tabaco. Então, é um produto derivado do tabaco. Aí, quando eu identifico isso, independente do que levou o paciente para o meu consultório, eu separo ali 15 minutos da minha consulta para conversar sobre isso, né? E aí, muito das coisas que eu ouço é justamente, mas eu uso cigarro eletrônico, mas eu sou o melhor do time do futebol, eu nado, eu tô pegando pódio em corrida. E aí o que eu quero que as pessoas entendam é que se você não usasse cigarro eletrônico, o seu desempenho muito provavelmente seria melhor, né? Com o mesmo esforço. Com o mesmo esforço. Isso é importante, né? E aí esse estudo dos militares americanos é uma coisa que eu acho que ilustra bem isso. Tem um estudo legal também que eles pegaram 2 gêmeos homozigotos, não sei se você já viu. Não. Gêmeos idênticos, né? E aí, só que são 2 gêmeos idênticos que tiveram estilos de vida, completamente diferentes. Um era caminhoneiro e tabagista, o outro era professor de educação física, participava de triatlon, tinha competido Ironman já 2 vezes. Então, assim, pessoas com a mesma carga genética que tiveram estilos de vida completamente diferentes. E, por exemplo, a função pulmonar, ela é muito definida pela carga genética, né? Tem relação com a altura e tudo mais. Nesse caso, os gêmeos tinham, só pra galera entender, a mesma carga genética. A mesma carga genética, eles eram idênticos, né? Só que eles tiveram exposições ambientais e estilos de vida completamente em ao longo termos de desses genética,
o pulmão deles, o dos dois foi construído com a mesma receita. Mas aí, digamos que pode ter sido cozinhado em temperaturas diferentes. Exatamente, usava os mesmos ingredientes, mas o processo de cozimento foi diferente, exato. E aí eles viram, claro, que daí eles pegaram esses dois gêmeos para avaliar parâmetros metabólicos, funcionais, de VO2. Então, assim, VO2 completamente diferentes, mesmo tendo a mesma carga genética, né? Então, com certeza isso influencia. Um caso também que é bem emblemático é o Dr. Drauzio Varella, né? Sim. Ele foi fumante, se eu não me engano, até os 40 anos, 50 anos. Sim. E virou corredor. E aos 72, eu não sei as últimas dele, mas eu sei que aos 72, eu lembro até hoje, faz um tempinho já, ele correu a maratona de Nova York. Acho que ele correu uma recentemente de novo, né? Ele correu a de Tóquio, se eu não me engano, e aí ele ganhou a medalha, a mandala. Ele foi uma das pessoas mais velhas. Ele foi a pessoa mais velha da maratona de Tóquio a ganhar a mandala e tudo mais. A mandala é das que ele completou as majors, né? Isso. Não, o Drauzio... Acho que ele tinha 78, né? Ele tá, eu acho que sim. Ele E era um fumante, né? Então, e ele, diferente de mim, não fumou 3 anos, ele fumou muito tempo. Fumou muito tempo e ele dedica parte do trabalho dele a combater o uso de cigarro convencional e cigarro eletrônico. E olha como é bacana o exemplo do Drauzio, porque são várias coisas legais, né? Primeiro, ele é um cara que fumou muito tempo e começou a correr muito mais velho. Então fica aí pra você que tem 25 anos, 28 anos e fala, não, cara, mas eu já tô com 28, não vai dar mais tempo, o cara acha... Eu não sei exatamente, ele tem um livro chamado Corra, que ele conta a história, eu li há muitos anos atrás, mas ele começou a correr, se eu não me engano, com 40, 45 anos e fumou muitos anos da vida dele. Aos 72, eu lembro que ele fez a maratona de Nova York, aos 78 ele fez a de Tóquio e ele ganhou a Six Majors, que é a mandala, que é uma medalhona que relativamente pouca gente tem no mundo, essa medalha. Pra quem não sabe, é quem consegue completar as 6 majors. Se vocês entrarem no Instagram das majors, inclusive tem uma foto dele sorrindo assim, com a mandala bem fofa. As majors é New York, Berlim, Tóquio, Chicago, Londres e Boston. E parece que Sydney vai entrar também. Legal. Ouvi dizer. Legal. Olha só que bacana, né? Inclusive, falando de corrida, tem uma coisa também que voltando lá para os sinais de que você está dependente do cigarro eletrônico, o uso em locais e situações totalmente inadequadas é um sinal de que você está também dependente. Você está na academia aí. E aí a gente correu a meia das cataratas de Foz do Iguaçu, inclusive uma prova lindíssima que é lá dentro do parque. Legal. E uma coisa que chamou muita atenção é que a gente, na largada, tinha um grupo de jovens na nossa frente. Não. Então, assim, faltava 2 minutos para largar. Usando cigarro eletrônico. Não é possível. Então, assim, e aí aquela falsa percepção, mas eu corro, então assim, eu tô compensando. Meu amigo, se você colocar na balança, isso não é uma compensação. E é um cálculo meio burro, assim, porque considerando os potenciais agressivos de vício devido à tonelada de nicotina que tem, até quando você vai conseguir compensar? Exato. E quando não tiver mais a compensação? Porque se você não vai parar de correr e automaticamente vai parar de fumar. Porque se a lógica que você tá usando eu estou fumando, então tudo bem porque eu tô correndo, então quando você parar de correr, você tem que parar de fumar. Exato. Eu acho pouco provável que isso vai acontecer. Então é uma lógica meio esquisita, digamos assim, né? Com certeza. Que imagem mais que você trouxe aí pra nós? Eu trouxe uma Bota imagem... aí, Carlão, vamos ver? Também pra gente mostrar como funciona o cigarro eletrônico, que é aquela que mostra... Esse daí, só para assim, quem não sabe, né? O cigarro eletrônico, então, ele é formado por uma bateria, um atomizador, né? Que geralmente tem esse coil, que é a bobina, né? Então, a partir do momento que a pessoa põe a boca no bocal, puxa, um sensor detecta, ativa a bateria, e aí essa resistência, essa bobina, ela aquece o líquido que está no cartucho e forma o aerosol do cigarro eletrônico, né? Então é assim que funciona. E aí é aquilo, né? Se essas peças são todas feitas de material vagabundo, então imagina. E aí existem, inclusive, Eslen, risco e relatos de explosão com o uso de cigarro eletrônico, porque quando essa bateria hiperaquece, ela pode explodir. Já teve relatos, assim, quando eu fui ler em revistas da Odonto e tudo mais, relatos de projétil na boca, porque daí explode e aí entra na mucosa jugal e tudo mais. Então, isso trouxe mais pra gente entender como funciona, né? Tem outra também que é uma imagem que eu tirei de um artigo, que é o que tem os bonequinhos, assim, que é um artigo intitulado Paradoxo do Cigarro Mais Seguro, né? É um artigo da
da Sociedade Europeia de Pneumologia, que discute esse fato de, né, quando você libera o uso de cigarro eletrônico, você até pode fazer com que algumas pessoas que usam cigarro convencional parem de fumar cigarro convencional, mas aí a gente tem que entender que muitas delas vão virar usuários duais, alguns vão voltar a usar cigarro convencional, e aí nisso, muitas pessoas que nunca foram tabagistas vão ser afetadas por essa liberação e essa disposição, né? Então, aí tem até o que a gente chama de gateway effect, que é quando a pessoa ela começa a usar o cigarro eletrônico, aí ela desenvolve a dependência à nicotina, começa a se acostumar com isso, aí ela migra para o cigarro convencional, aí ela começa a consumir mais álcool, né? Porque álcool e nicotina, eles têm um sinergismo farmacológico, né? Enquanto a nicotina, ela aumenta a frequência de disparo e de liberação de dopamina lá no núcleo accumbens, o álcool, ele aumenta a quantidade de dopamina liberada em cada disparo. Então, por isso que a pessoa ela sente um prazer enorme. E aí, esses adolescentes aí que estão começando a usar cigarro eletrônico, eles acabam tendo essa entrada em outras drogas também. A gente sabe que o álcool é muitas vezes normalizado, socialmente aceito, mas não deixa de ser uma droga. E aí a gente vai ter aí adolescentes que estão, além de usar cigarro eletrônico, eles também estão começando a consumir álcool, consumir maconha e outras drogas, né? Que imagino que seja o mais comum, né? Cigarro eletrônico com álcool deve ser a combinação mais prevalente, assim, dentro dos usuários. Inclusive, festas e tal. É um dos grandes gatilhos, né? E aí, talvez até seria legal a gente conversar, Eslen, claro que isso não substitui a avaliação de um profissional, a ajuda de um médico, de um psicólogo, que é uma ferramenta fundamental na parada, né, na cessação, mas a gente poderia conversar um pouco até sobre as dicas para quem está assistindo a gente, usa cigarro eletrônico e quer parar, né? Acho que uma das primeiras coisas que a pessoa tem que parar e pensar é em relação à motivação. Para você parar de usar cigarro convencional, cigarro eletrônico, você precisa ter motivação. E aí, eu gosto de lembrar de certos pontos que muitas vezes as pessoas elas não pensam, né? As pessoas, geralmente, elas não param para contar quanto dinheiro elas gastam por mês com cigarro eletrônico. Esse aqui é R$99 a caixinha. Exato. E esse é um dos mais em conta, né? Considerando que dure uma semana... Eu não sei se essa pessoa que eu conversei nesse lugar que eu fui é uma questão fora da curva ou é realmente isso, mais ou menos? É uma semana, isso. Mais ou menos? E aí tem gente que, às vezes... R$400 no mês, então, aqui, morto. Exato, R$400. Teve um paciente essa semana que gastava em torno de R$550. Ele nunca tinha parado para fazer essa conta. E aí, uma coisa que eu gosto, inclusive, de fazer, eu abro ali um simulador de Tesouro Selic e aí eu mostro para a pessoa, se a partir do mês que vem você parar de gastar R$550 com cigarro eletrônico, começar a colocar esses R$550 no Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais básicos que a gente tem, em 30 anos, e eu gosto de jogar essa perspectiva de 30 anos, porque todo mundo com 60 anos quer estar tranquilo na vida e tudo mais, em 30 anos você pode ter acumulado quase R$2 milhões, assim, a conta é para cima, né? Mas, então as pessoas, elas não param para fazer essa conta. Então, uma motivação que você pode parar para pensar é a relação relacionada a financeiro. O que você poderia fazer com todo esse dinheiro que você está queimando em cigarro eletrônico, né? Outra motivação que eu geralmente converso, né, com os pacientes é sobre a questão de tabagismo passivo. Quando você usa cigarro eletrônico, o aerosol, ele é uma partícula mais leve, então ela fica mais tempo no ar, né? Então, por exemplo, a tuberculose, ela é uma doença que ela é transmitida por aerosol, por isso que a transmissão da tuberculose, ela acontece de forma tão eficaz, porque a pessoa tosse, o aerosol ele fica disposto no ar, vem outra pessoa e respira esse aerosol. O cigarro eletrônico é a mesma coisa. Você fumou, você usou cigarro eletrônico aqui, essas toxinas, elas vão ficar suspensas no ar por um tempo, e aí isso faz com que exista o tabagismo passivo, né? Então, quando você usa cigarro eletrônico, você não está afetando só a sua saúde, você está afetando a saúde de quem você ama e com quem você convive, né? E aí, eu gosto de usar isso como motivação para parar. Então, quando você está parando de usar o cigarro eletrônico, você não está só melhorando a sua saúde, você está melhorando a saúde de quem você ama. Tem até um estudo de caso que eu li recentemente, que eles pegaram amostras de urina de um filho de 3 anos e de uma esposa gestante de um usuário de cigarro eletrônico. E eles identificaram na urina da criança de 3 anos e da gestante cotinina, que é o metabólito da nicotina, e também metais. Então, essas pessoas expostas de forma passiva, elas também
estão tendo aí repercussões na saúde. Estão inalando isso. Exato. Crianças que moram com pessoas que usam cigarro eletrônico têm maior chance de desenvolver bronquite crônica, tosse, secreção, asma. Porque o cigarro convencional, acho que a galera associa mais com o fumante passivo, primeiro pela propaganda que foi feita há muitos anos já sobre isso, e segundo por causa do cheiro, né? Acho que a percepção de, tipo, tá fedendo aqui dentro deixa mais explícito a ideia de que tem alguma coisa no ar. Exato. Esse aqui não fede, né? Não Mas fede, é importante muito pelo falar. contrário. Isso é até uma das coisas que leva as pessoas a usarem. Quando eles perguntam para os usuários de cigarro eletrônico o que te levou a começar a usar, a maioria das pessoas relata que é sabor e aroma atraente. Né? Isso aqui é sacanagem, né? Exato. Isso é muita sacanagem. Isso daí, por isso que, né, a indústria do cigarro eletrônico, eles encontraram um novo público, né? Muito sacanagem. Mas enfim, acho que uma das primeiras coisas que as pessoas que querem parar de usar cigarro eletrônico precisam fazer é encontrar uma motivação. Nem que seja financeira, nem que seja a saúde das pessoas que você ama e a sua própria saúde, né? Outra coisa que eu sempre converso, né, é sobre a fissura, né? Então, a fissura ou o craving, que é aquela vontade doida, vontade súbita de usar o cigarro ou o cigarro eletrônico, né? Saiba que quando essa vontade ela vem, ela dura geralmente uns 5 a 7 minutos e ela passa mesmo que a pessoa não use o cigarro ou não use o cigarro eletrônico. Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento para lembrar. Veio a vontade de cigarro eletrônico? Para o que está fazendo. Vamos tentar controlar essa fissura. Vai na geladeira, pega um copo de água bem gelado, bebe essa água bem devagar e coloca alguma coisa na boca para mastigar. O cigarro e o cigarro eletrônico, o cérebro ele começa a condicionar certos comportamentos. Isso está muito relacionado à mão-boca, né? O cigarro eletrônico e tudo mais. Então, pega alguma coisa, põe na boca, começa a mastigar. Se concentre em uma atividade, uma palavra cruzada, porque em 5 a 7 minutos essa vontade vai passar, mesmo que você não use o cigarro eletrônico. Uma coisa que eu usei muito também quando eu parei de fumar eu tinha uma bolinha que a Unimed deu pro meu pai, sei lá. Alguém ganhou aquela bolinha. Sim. E eu ficava toda hora apertando aquela bolinha. E quando eu dava aula, eu segurava o giz assim. Mas isso é uma coisa que eu falo para os tabagistas convencionais. Eu falo para cortar a cenoura em formato de palito. Isso parece uma coisa boba, mas engana o cérebro. A pessoa segura a cenoura do jeito que ela segura o cigarro e ela vai mordendo. Para o cigarro eletrônico, a gente perde um pouco isso, mas às vezes eu falo para andar com uma tampinha de Bic. Da caneta Bic no bolso. Deu vontade, bebe água e tudo mais. Põe na boca a caneta da Bic e dá uma inspirada. Isso é uma forma de aliviar aquela vontade, sabe? Da mão-boca, o comportamento operacional, né? Exato. Então, isso é uma dica também que eu dou. Evitar gatilhos. Então, assim, se aquele grupo de amigos usa cigarro eletrônico, se naquela festa você usa cigarro eletrônico, talvez você tenha que revisar. Isso é uma coisa que no RD você fala muito, né? Revisar o seu ambiente, né? Não é só a questão de qual é o seu suco, né? Você tem que avaliar o que está relacionado aí ao seu uso, o que serve como gatilho, né? E tentar evitar isso. Quebrar automatismo. Muitas vezes as pessoas elas usam cigarro eletrônico no automático. Elas estão lá jogando um jogo no computador. Quando elas veem, elas deram diversas tragadas. Às vezes elas nem lembram de ter dado ou nem aproveitaram a tragada, porque estão lá no automático. Então, é muito importante quebrar esses automatismos, né? Tem os pacientes que usam cigarro convencional, até a data da parada, eu obrigo eles a fumar olhando para a parede. Você pega uma cadeira, senta de frente para a parede, de castigo, você vai usar esse cigarro. E aí, assim, não é porque colocou o cigarro na boca que tem que fumar ele inteiro, a mesma coisa do cigarro eletrônico. Às vezes, uma vaporizada já mata a sua vontade. Então, quebra esses automatismos, porque isso ajuda bastante, né? Que mais? Exercício. Exercício é algo que, assim, não vai só melhorar seu VO2, não só vai trazer longevidade, mas libera neurohormônios semelhantes aí ao efeito da nicotina no cérebro. Então, começa... Tem uma regulação emocional importante envolvida, que às vezes a desregulação emocional sustenta o vício, né, no cigarro também, ou potencializa o vício no cigarro. Sim, então assim, é aquilo, né? Então você começar a fazer um exercício vai fazer um bem danado e muitas vezes vai ajudar inclusive no controle de sintomas de abstinência. Então pessoas que param de usar cigarro convencional ou cigarro eletrônico, às vezes eles têm alterações de sono relacionado à abstinência, eles começam a desenvolver algumas compulsões alimentares, eles aumentam a ingesta às vezes de doce. E o exercício ele inclusive serve para regular esses efeitos ruins da abstinência, né? E que muitas vezes fazem as pessoas voltarem a usar a substância por conta, né, desses efeitos da dependência.
da abstinência. Então, são dicas aí que eu acho que ajudam bastante. Mas é aquilo, né? Quando você me chamou para fazer o episódio, eu fiquei pensando, o que eu quero... Qual o meu objetivo com esse episódio, né? Eu acho que o maior deles é conscientizar as pessoas, porque eu acho que a tomada de consciência, adquirir conhecimento é a base, é o primeiro passo para uma decisão correta, né? Então, eu quero que as pessoas elas se conscientizem e procurem ajuda, né? Porque... E qual que é a sua leitura com esse cenário no futuro? Baseado no que você estuda e tal? Cara, eu acho que o futuro ele vai ser bem sombrio, assim. A gente vai ter uma geração... novamente viciada em nicotina, então a gente tá cometendo... A gente venceu isso daí, né, cara? Exato, a gente tá cometendo o mesmo erro. E a indústria do cigarro eletrônico tá reutilizando as mesmas técnicas de marketing e propaganda que eles usaram lá na década de 50, eles estão usando agora. Que no caso, e a gente o tá cigarro caindo de novo. Usou. Exato. O que é, por exemplo, que você lê? Quando você coloca as propagandas da Juul, que é uma empresa de cigarro eletrônico americana, tem um documentário até que coloca a propaganda do cigarro da Marlboro com a propaganda do Juul. É a mesma coisa, é aquele jovem bonito na festa, dançando, né? Então, a gente está caindo na mesma armadilha que a geração dos nossos pais e dos nossos avós caíram no século passado, né? Então, eu acho que vai ser sombrio. A gente ainda tem muita coisa a descobrir e a conhecer sobre o cigarro eletrônico. Então, a gente precisa de pesquisadores investindo tempo, instituições investindo dinheiro na pesquisa e principalmente no desenvolvimento de estudos longitudinais, porque é aquilo, no Brasil a gente começou a ter os cigarros eletrônicos aí em 2013 e tudo mais. Então, é aquilo, né? A gente está entrando na primeira década. Tem doenças que vão demorar mais de uma década para começarem a se manifestar, né? Então, a gente precisa desse incentivo aí, de mais pesquisas para entender o real efeito que esse cigarro eletrônico vai ter pra gente a longo prazo, né? Tanto nas pessoas que fumam, tanto nas pessoas que usam, tanto nos passivos e no meio ambiente, que eu acho que é uma coisa também que você fala bastante aqui você trouxe bastante uma galera muito legal para falar sobre impacto no meio ambiente. Teve um dado que me assustou, assim, lá no Reino Unido, eles estimam que 1,3 milhões de pods sejam descartados por semana. É isso que eu ia falar, exato. Exato, então assim, aquele mesmo problema que a gente que a gente tem ainda, né, com as bitucas de cigarro, que entope bueiro, que joga microplástico no oceano, a gente vai ter com esses dispositivos. É um lixo, e assim, é um lixo eletrônico. As pessoas, elas também descartam os cigarros eletrônicos de forma completamente incorreta. Isso é lixo eletrônico, tem que ser descartado da forma correta, porque senão essas baterias, esses líquidos, eles vão contaminar o solo, eles vão contaminar os oceanos, né? E fora a quantidade de lixo produzido. Então, eu acho que o futuro, ele é sombrio, não só pensando em saúde pública, mas também em meio ambiente. Eu concordo com você 100%. Eu sou um pessimista convicto sobre o futuro da humanidade, principalmente porque a gente não tem uma proporção de investimento em educação quanto se essas empresas têm de investimento em... Exatamente o que você falou, cara. Se você me disser que isso daqui é um produto que foi desenvolvido por meu tio, que tem 62 anos, parar de fumar cigarro convencional... Por favor, realmente, a cara do meu tio usar esse negócio aqui. E olha que esse aí, Wesley, ainda é até ok, porque a gente tem cigarro eletrônico do Mickey, do Homem-Aranha. Eu até falaria, beleza, esse aqui pode ser que o meu tio usasse, mas... Exato. Então, cigarro eletrônico do Mickey, do Homem-Aranha, cigarro eletrônico que simula um marcador de texto, sabe? Então, assim, é aquilo. A indústria do cigarro eletrônico, ela quer uma nova geração para consumir produto. E uma das paradas que o cigarro eletrônico... Eu tenho uma aula lá no RD sobre cigarros, principalmente cigarro eletrônico. Uma das paradas que eles resolveram, cara, que era uma grande objeção da indústria do cigarro convencional, foi o cheiro. O cheiro é um negócio muito problemático, principalmente depois de uma época que se tornou feio fumar. Tinha uma época que era cool fumar, era legal fumar. Sim. Né? Inclusive se fumava dentro do restaurante, dentro dos lugares. Você vê os filmes mais antigos aí, Poderoso Chefão, Peaky Blinders, umas séries antigas... Os caras, era legal fumar. O herói fumava, né? Exato, o herói fumava. Aí a indústria do cigarro, de forma muito inteligente, colocou o cigarro dentro dos filmes. Quem não quer ser o Brad Pitt fumando igual ele e tal, se inspirar. James Bond. Exatamente. É sempre o cara que ficava com as mulheres mais bonitas, que salvava o dia, ele fumava um cigarro.
Aí veio uma pesada propaganda anti-cigarro. O Brasil, particularmente, considero que tenha feito isso muito bem. Acho que é um exemplo mundial de combate ao tabagismo. Com certeza. Aí proibiram fumar dentro dos lugares, proibiram fumar embaixo de marquise, proibiram fumar dentro de ônibus, proibiram fumar dentro de avião. E começou a pegar mal fumar. Tipo, começou a pegar mal você ser um fumante. A galera começou a ter mais vergonha de fumar. E aí veio o bagulho aqui e realmente, né, eles resolveram todas as objeções que com muito suor foram criadas. Os caras resolveram. Agora é legal fumar, o bagulho não tem cheiro, é gostosinho. E estão de novo fazendo o mesmo marketing que o cigarro convencional fez. E a galera tá caindo, velho. Parece, tipo assim, passou um monte de gente numa trilha na selva. Todo mundo caiu numa armadilha e quebrou o pé. Aí tá todo mundo caminhando em direção à mesma armadilha. Exato. Que doideira, né, velho? E você, assim, eu fui em 2 formaturas de primos meus da medicina lá em São Paulo, que são formaturas gigantescas, Wesley. E é assustador, assim, formatura de 5 mil, 6 mil pessoas. Cara, 1/3 usando cigarro eletrônico dentro da formatura. É, exato. Eu tenho até uma foto que eu postei no meu Instagram, que era uma das formaturas que a gente foi, o CPM 22 tocou, que é uma banda que eu gostava bastante na infância, e eu tirei uma foto de recordação. Aí quando eu fui ver a foto no meu celular, eu não enxergava a banda, porque tinha vapor gigantesco, uma fumaça na frente, e não era a fumaça do palco, era da galera usando cigarro eletrônico em ambiente fechado. E muitas pessoas, elas não entendem que a lei antifumo, ela também se estende para dispositivos eletrônicos. Tecnicamente não pode, né? Não pode, você tem que ir pro fumódromo, pra área lá de fumante. Mas no caso a galera usa porque não fede. Não fede, o segurança da balada não tá nem aí, não vai tirar ninguém porque tá usando cigarro eletrônico. E é isso, aí as pessoas, elas começam a reforçar esses comportamentos de usar dentro do carro. Então a gente pergunta pro jovem, o que você acha de cigarro? Porque cigarro é ruim, é feio, faz mal. E cigarro eletrônico? Não, cigarro eletrônico é legal, é bonito, é atrativo, né? Então, assim, eu temo pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Mas também, assim, tem uma pontinha de esperança, principalmente por conta de pessoas como você, assim, que produzem conteúdo pra internet, com qualidade, pra gente tentar disseminar um pouco mais de conhecimento nesse mundo aí de desconhecimento e de ciência, né, que a gente tem por aí. Como é que a galera pode te encontrar aí na internet? No meu Instagram, manutruit.pneumo, eu posto bastante coisa legal sobre cigarro eletrônico. E lá tem todos os dados para quem quiser também marcar consulta e tudo mais. Eu faço teleconsulta. Legal, maneiro. Pessoal, obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Foi um episódio muito enriquecedor. Mais pra frente a gente faz mais um. Esperamos sair mais alguns estudos e daqui a um ano a gente faz mais um pra atualizar a galera. Com certeza. Você que tá assistindo esse episódio, compartilhe com as pessoas que você acha que possam ter interesse. E curta aqui, porque é importante. Eu sei que isso aqui é clichê, mas o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então deixe seu like no episódio, que isso ajuda bastante a gente. Se você tá no Spotify, vai lá no YouTube e dá um like. E nós nos vemos no próximo episódio, semana que vem. E até lá. Valeu!